Esse é o seu Conecta Parauapebas, mostrando os acontecimentos de Parauapebas e de toda a região. Hoje, 1º de dezembro de 2025. Esse é o seu Conecta Parauapebas, do portal Conecta Parauapebas, da TV Web Conecta Parauapebas, meios de comunicação que traz absolutamente a verdade nua e crua. Doa a quem doer. O nosso compromisso é sempre com a verdade, absolutamente a verdade. Falando em acontecimentos, envolvimento Prefeitura de Parauapebas, Câmara de Vereadores, Poder Judiciário. E a notícia de hoje é: Ponte Fantasma de 1,5 milhão em Parauapebas. Justiça embarga obra inexistente e intima Prefeitura de Parauapebas a aprovar a execução da obra. Senhoras e senhores, a decisão do juiz Lauro Fonte Júnior reforça a denúncia da vereadora Maquivalda Barros. Não há ponte, não há obra, não há material, mas houve pagamento milionário. A Justiça de Parauapebas concedeu nesta semana, na verdade hoje, uma decisão contundente sobre um dos casos mais graves de suposta irregularidade na aplicação do recurso público do município. A chamada Ponte Fantasma do Rio Pulgas, localizada na região rural de Alto Bonito, a obra avaliada aproximadamente de 1,5 milhão, consta como pagar, mas não existe fisicamente no local aonde deveria estar uma ponte de concreto de 35 metros de extensão e aproximadamente 4,5 de largura. Não existe fundações, pilares, canteiro de obra, absolutamente nada, senhoras e senhores. Que coisa, hein? A denúncia foi apresentada pela vereadora Maquivalda Barros, que ingressou com ação popular após visita o trecho e constatar a inexistência da estrutura. Segundo ela, a ponte não existe e o dinheiro saiu e nada foi construído. É um desrespeito ao povo. A ação recebeu o número 081 89 98 22 de 2020 25 8 14 0040 e ficou sob análise do juiz Lauro Fonte Júnior, que atacou os argumentos apresentados e determinou uma série de medidas urgentes. A decisão judicial, embargo, suspensão de pagamento e intimação da Prefeitura. Em sua decisão, o juiz Lauro Fonte Júnior ordenou, primeiro, a suspensão imediata da obra e de qualquer pagamento adicional. Nenhuma nova medição pode ser reconhecida, nenhum centavo pode ser liberado para a empresa responsável enquanto durar a investigação. Na verdade, o dinheiro já foi liberado, né? Já foi liberado, senhoras e senhores. Mas vamos lá. Segundo o embargo administrativo do contrato, a obra está oficialmente embargada, inclusive para efeitos financeiros, até que seja provado que a ponte foi iniciada ou executada. Se a Prefeitura Municipal de Parauapebas não cumprir, a multa diária é de R$20 mil. A Prefeitura poderá pagar a multa de 20 mil por dia, caso descumpra a determinação judicial. Obrigação de apresentar provas da obra cabe à Prefeitura. O prefeito e o secretário de obras, o engenheiro fiscal da empresa RNP Alta, foram intimados a apresentar em até 5 dias úteis boletim de medição, diário da obra, ordem de serviço, notas fiscais, relatório fotográfico, os georreferenciados, laudos de fiscalização, documentos do controle interno, comprovação do destino dos valores pagos. A decisão mencionada que na vistoria
de 27 de outubro de 2025, o Judiciário constatou a inexistência absoluta da obra física do local. O contrato de 1 milhão para uma ponte inexistente, isso pode? Parauapebas pode tudo, entra governo, sai governo, e o rastro de corrupção, senhoras e senhores, continua. A ponte faz parte do contrato administrativo de número 2023-0451/2023, assinado originalmente para a construção de 8 pontes de concreto na zona rural. Para a ponte sobre o rio Pulgas, foi estimado inicialmente a cerca de 1.190.000. Mas os pagamentos efetuados, senhoras e senhores, pasme, a ponte valia em 1.190.000, mas os pagamentos efetuados foram de R$ 1.584,35, quase 310 mil reais do que estava no planejamento. Mas se a ponte tivesse sido construída, né, senhoras e senhores, comunidade de Parauapebas região, tudo bem, né? Segundo a denúncia, houve ainda medições duplicadas, ausência de registro fotográfico oficial, publicação tardia de ativos, pagamento sem contrapartida fiscal do local. A vereadora Maquivalda relatou até mesmo aos moradores da região se espantaram ao saber que uma ponte milionária teria sido construída ali, já que não há qualquer sinal de obra, apenas travessia improvisada tradicional. O local Rio Pulgas, vicinal do Alto Bonito. Um ponto exato informado no contrato é geoferenciado, algo que facilita a investigação no endereço. Porém, não existem máquinas, não há trabalhadores, não há materiais, não há alicerce, não há marco de obra, não há licenciamento ambiental visível, não há ponte, senhoras e senhores. A decisão do juiz foi categórica ao afirmar que a estrutura não existe nem em fase inicial. Vamos lá, quem são os envolvidos? São citados na ação: prefeito Aurélio Goiano de Parauapebas, do Partido Avante, secretário municipal de obras, gestor responsável, engenheiro fiscal do contrato, empresa contratada RNP Alta, município de Parauapebas. O valor total sobre suspeita é de R$ 1.500.884,35. Além disso, o caso pode gerar ação de improbidade administrativa, senhoras e senhores. A investigação criminal por peculato, fraude em licitação, pedindo da devolução integral dos valores. O possível afastamento de agentes públicos envolvidos. Vamos lá o que diz a vereadora Maquivalda. Em declaração pública, a autora da ação reforçou: o povo do campo precisa de pontes de verdade. Precisa da estrada funcionando, precisa de dinheiro aplicado com responsabilidade. O que nós encontramos ali foi zero de obra, zero de material, mas 1.500.000 dinheiro público já havia sido pago. Maquivalda também afirmou que continuará acompanhando o caso até que todas as responsabilidades sejam esclarecidas. Aí a comunidade pergunta: o que acontece agora? Com toda essa situação emblemática, complicada, caótica do município de Parauapebas, uma ponte invisível, mas mais de 1,5 milhão já entregue à empresa responsável. Então o que acontece agora? Primeiro, com a suspensão judicial, o município é obrigado a paralisar qualquer tentativa de avanço à obra administrativamente. Segundo, apresentar documentação que comprove execução parcial ou total. Terceiro, publicar em 72 horas no portal da transparência todos os documentos do contrato. Quarto, responder eventuais danos ao erário caso confirmado o fraude. Enquanto isso, provavelmente, a oposição quer a CPI na Câmara Municipal.
Lideranças comunitárias na zona rural pedem explicação sobre o recurso desaparecido. O Ministério Público pode ingressar com novas ações. O impacto social, senhoras e senhores. Paraupebas é uma das cidades mais ricas do Brasil em arrecadação de mineração. Mesmo assim, enfrenta problemas graves de infraestrutura, saneamento básico, acesso à água potável, mobilidade rural, atendimento básico à saúde. Para especialistas, a denúncia da Ponte Fantasma expõe falhas estruturais na gestão pública e reforça a urgência de mais rigor no uso do dinheiro público. O caso da Ponte Fantasma do Rio Pulgas deve se transformar em um dos principais capítulos da vida política de Paraupebas em 2025. A Justiça apontou índices graves e embargou a obra e exigiu explicações. A população agora aguarda respostas da Prefeitura e o desenrolar das investigações. Enquanto isso, a pergunta que ecoa entre os moradores e lideranças especialistas é a mesma. Como uma obra milionária pode ser paga sem existir? Eita, senhoras e senhores, uma pergunta que os mais de 92 mil votos que deram a Aurélio Goiano e os mais de 300 mil habitantes de Paraupebas pergunta, sem questão partidária, A ou B. Ainda mais importante, quem será responsabilizado? Senhoras e senhores, lamentável que isso venha acontecer na cidade de Paraupebas, que precisa de saúde de qualidade, precisa de tampar os buracos da cidade, que são gigantescos. A questão da rede de esgoto, a questão da saúde da mulher, são muitas demandas que precisam ser melhoradas em Paraupebas, e enquanto isso, segundo denúncia, e segundo, porque se o Poder Judiciário embargou, é porque tem algum índice, né? Mas cabe aí ao prefeito municipal de Paraupebas, senhor Aurélio Goiano, provar que realmente isso não é verdade, isso é uma calúnia. E o seu Aurélio Goiano, que primou por uma equipe técnica, secretário de obra, é um senhor que é concursado, né? É um senhor ilibado, e entrar numa tranqueira dessa, numa enrascada dessa, na verdade, as informações precisam ser apuradas, a justiça apurou, e a gente espera que a Prefeitura Municipal de Paraupebas possa dar uma resposta convincente, né? E se houver uma investigação, que está havendo já, de fato, né? E se houver alguém que foi culpado, que possa ser responsabilizado. Esse é o seu Informe Conecta Paraupebas, mostrando um detalhe da ponte de 1,5 milhão que não existiu, mas que foi paga com recurso público do município de Paraupebas. É seu, contribuinte.